Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos funcionários, cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar meu assessor Marcelo, o Jovino e demais pessoas aqui presentes. 6 de dezembro de 2022, sessão ordinária número 43. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Dailurto. Clóvis Brown. Presente. Elmar Francisco Presente. Tom. Ilimar Vesper. Presente. Ivone Chilive Guilherme. Presente. Joélio Albert. Presente. Joel Ponat. Presente. Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereder. Presente. Selene Jastro. Presente. Teodoro Hammer. Presente. Valdemiro Jonas. Presente. E Valdivino Mansky. Presente. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador. Havendo um número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão e convido a todos para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Luciano Alves da Silva para a sessão de hoje se encontra em João capítulo 12, versículo 35 e 36, que passa a fazer a leitura. Jesus responde: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Até aqui. Coloque em discussão a ata da sessão ordinária número 42, realizada no dia 28 de novembro de 2022. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, mensagem número 83/2022. Encaminha projeto de lei número 83/2022, que altera a lei número 74, de 5 de março de 1991,
que dispõe sobre a denominação de rua e da outras providências. A sua Excelência, o vereador Elmar Francisco Thom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, a Lei Municipal número 74/1991, que dispõe sobre a denominação da Avenida Otto Thom, utilizou como critério para cadastro imobiliário o marco zero a partir da residência de Sua Excelência, o vereador senhor Elmar Francisco Thom, e não a residência do senhor Dásio Thom. Ocorre que, com a finalidade de impedir a ocorrência de um caos nos cadastros já realizados, uma vez que, se for utilizado o atual critério previsto na aludida lei, haverá alteração de toda a numeração dos imóveis situados na avenida e comento. Vislumbra-se no presente projeto de lei uma alternativa menos traumática e impactante no atual cadastro imobiliário. Na expectativa da aprovação no incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 84/2022. Encaminha projeto de lei número 84/2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.082.371,60 e da outras providências. A Sua Excelência, senhor vereador Elmar Francisco Thom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município no valor de R$ 8.882.361,71. Assim, tal procedimento é necessário para a suplementação da folha do pessoal da municipalidade e do Fundo Municipal de Saúde e transferir recursos para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia no orçamento vigente, conforme classificação no projeto de lei. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 47/2022. Proíbe, no âmbito municipal, a inauguração de obra pública não concluída, institui o habitat especial e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido no âmbito municipal a inauguração de qualquer obra pública comprovadamente inconclusa, assim entendida nos casos de não apresentação prévia do habitat especial de obras públicas, para o fim de resguardar o interesse local da população em relação à saúde coletiva, segurança e uso de obras custeadas pelos cofres públicos. Parágrafo 1º. O documento previsto no caput será requerido antes da inauguração oficial de qualquer obra pública pelo contratado, executor ou responsável técnico da obra e devidamente acompanhado. Quando for o caso, dos atestados das concessionárias de água e energia elétrica e do Corpo de Bombeiros que atestem a correta funcionalidade das instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e de combate a incêndio. Artigo 2º. A expedição do habitat especial de obras públicas será competência da Prefeitura Municipal na forma desta lei e regulamentação, inclusive em relação às obras da própria municipalidade. Artigo 2º. O habitat especial de obras públicas instituído nesta lei comprovará a observância das regras técnico-legais em obra de qualquer natureza custeada por recursos públicos,
bem como o atendimento aos projetos arquitetônicos de drenagem, preservação ambiental, engenharia e especificação de materiais aprovados para o fim de garantia plena do interesse público. Artigo 3º. Na garantia plena do interesse público serão levados em conta, dentre outras, as seguintes razões: a. Possíveis prejuízos em relação aos padrões de desenvolvimento urbano do município pelo não atendimento às normas da legislação aplicável ou exigências municipais. B. Falhas ou emissões de serviços relativos à proteção contra cheias e outras consequências negativas para a população. C. Comprovadas condições negativas decorrentes de qualidade dos serviços e materiais empregados na obra. Artigo 4º. Caso, por qualquer razão ou motivo, seja consumada a inauguração oficial de obra pública sem o atendimento da exigência do parágrafo 1º ao artigo 1º desta lei, é assegurado a qualquer organização da sociedade civil devidamente legalizado o direito de peticionar a Prefeitura Municipal requerendo a interdição do uso e desocupação da obra inaugurada até a liberação do habite especial de obras públicas, sem prejuízo de apuração da responsabilidade civil e criminal, se houver. Artigo 5º. A presente lei tem por finalidade a garantia de qualidade dos serviços contratados ou executados diretamente pelo poder público, visando a preservação do desenvolvimento das funções sociais da cidade e bem-estar de seus habitantes, na forma dos artigos 37, parágrafo 3º, 1 e 182 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 10.257, de 10/7/2001, Estatuto da Cidade. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo máximo de até 90 dias após a data de sua publicação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpre-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de outubro de 2022. Vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 48/2022. Institui e inclui no calendário oficial dos eventos do município de Santa Maria de Jetibá o Dia Municipal da Mulher Rural e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído incluso no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá o Dia Municipal da Mulher Rural, a ser comemorado anualmente no dia 15 de outubro. Artigo 2º. Em comemoração a esse dia, poderão ser promovidos eventos beneficentes, educativos, culturais e festivos pelo Poder Executivo. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber por meio de decreto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de novembro de 2022. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de lei número 48/2022 institui e inclui no calendário oficial de eventos no município de Santa Maria de Jetibá o Dia Municipal da Mulher Rural e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a comemoração tem o objetivo de homenagear as mulheres que trabalham na zona rural do município, reconhecendo suas lutas e suas conquistas. Mulheres que vivem em comunidades rurais, trabalhando com agricultura familiar. Diante desse cenário, a atividade dessas mulheres precisa ter mais visibilidade, já que elas são uma força poderosa para o progresso que tem como princípio de vida fazer brotar da terra o sustento de toda a nação.
enfrentando sol, chuva, cansaço, insegurança ao plantar, colher e vender seus produtos, que espera a cada colheita que seu trabalho seja reconhecido, que enfrenta a intensa luta de produzir o pão de cada dia que vai para a mesa de todo brasileiro. Podemos perceber uma forte participação feminina devidamente reconhecida e também uma forte liderança feminina em propriedades rurais que produzem alimentos seguindo os moldes da produção orgânica. Esse tipo de agricultura que não se limita à eliminação do uso de defensivos químicos e fertilizantes sintéticos, possui uma forte questão social. Isso significa que, além de ser uma agricultura livre de resíduos potencialmente tóxicos, é também um meio de produção baseado num sistema justo para quem produz. Atualmente, as mulheres têm cada vez mais conquistado seus espaços de direito, principalmente no campo, que antes eram apenas consideradas ajudantes. Hoje são protagonistas no cultivo e fundamentais para promover a agricultura familiar. A representatividade feminina no campo está cada vez mais forte e reconhecida, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para atingir a igualdade entre os homens e mulheres do campo. Por isso, o dia 15 de outubro significa um divisor de água para um novo cenário que vem se descortinando nas expectativas das mulheres agro, para fomentar a maior participação da mulher no agronegócio. É necessário ouvir atentamente o que as mulheres rurais pensam sobre o futuro das suas profissões e incentivar a mudança na sociedade como meio de se atribuir à mulher do campo a representatividade que a faz mérito. Diante disso, presta-se essa homenagem às guerreiras e batalhadoras que fazem do campo seu sustento, cooperando para a agricultura e o agronegócio brasileiro, seja em pequenas ou grandes propriedades rurais. Dada a importância do referido projeto, peço o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa para a aprovação do projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 4 de novembro de 2022. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 51/2022. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria de Jetibá a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluso no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea, a ser realizada anualmente no mês de outubro. Artigo 2º. Durante a Semana de Incentivo, serão realizados atos de divulgação da importância da doação de medula óssea, bem como o esclarecimento ao público sobre o procedimento para inscrição no registro de doadores e como ocorre o transplante. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022, vereador Joel Ponat. Justificativa. Projeto de lei número 51/2022, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria de Jetibá a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei visa instituir a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea no município de Santa Maria de Jetibá. Ressalta-se que o transplante de medula óssea é a única esperança de cura para milhares de pessoas no mundo que sofrem de doenças no sangue. A medula óssea é um tecido líquido que fica no interior dos ossos e produz todos os componentes do sangue, as hemoglobinas, os linfócitos e as plaquetas. Algumas doenças que afetam o sangue têm a sua origem na medula óssea, o que torna o transplante necessário em muitos casos. Apesar de ser um processo simples,
A doação só pode ser realizada se a medula do doador e do receptor for compatível, e a chance disso acontecer é, em média, 1 em 100 mil. Faço exposto os pacientes que necessitam receber o transplante frequentemente enfrentam sérias dificuldades para encontrar um doador. Além disso, a doação de medula óssea não causa danos à saúde. Menos de 10% da medula é retirada do doador e em menos de 15 dias essa quantidade é reposta integralmente pelo próprio organismo. Mais do que isso, para o doador, o procedimento de doação é apenas um incômodo passageiro. Contudo, para aqueles que necessitam receber o transplante, a doação significa a diferença entre a vida e a morte. Doar medula óssea é um ato de solidariedade e de amor ao próximo. Portanto, dada a importância do referido projeto, peço o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa para a aprovação do presente projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 26 de novembro de 2022, vereador Joel Ponat. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 4/2022. Dispõe sobre a denominação da rua Doroteia Gonorink, Hattvik, situada em Caramuru, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Doroteia Gonorink, Hattvik, com início na rua Augusto Pagunga e término na rua Arthur Lenk, numa extensão de 605 metros, situados em Caramuru, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como para providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpre-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 1º de dezembro de 2022, vereador Joel Ponat. Justificativa. Projeto de lei número 54/2022 dispõe sobre a denominação da rua Doroteia Gonorink, Hattvik, situada em Caramuru, neste município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Doroteia Gonorink, Hattvik, com início na rua Augusto Pagunga e término na rua Arthur Lenk, numa extensão de 605 metros, situados em Caramuru, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Inicialmente, ressalta-se que a homenageada nasceu em 6 de maio de 1931, na localidade de Suíça, município de Santa Leopoldina. Filha de Carlin Stephanie Gonorink e Meta Julie Moniger Gonorink. Casou-se com Paulo João Augusto Hattvik no civil em 12 de janeiro de 1950 e receberam a bênção religiosa no dia 27 de janeiro do mesmo ano na comunidade evangélica de Rio Bonito. Paulo faleceu em 4 de julho de 2013. Logo após o casamento, a homenageada foi morar em Rio Novo, próximo à comunidade Recreio, município de Santa Maria de Jetibá. Trabalhava na agricultura com seu marido, onde, logo após alguns anos, tiveram parte do terreno inundado pelas águas da represa de Rio Bonito. Por volta do ano de 1958-59, foi convidada pelo então deputado senhor Francisco Schwartz para lecionar na escola rural denominada Escola Singular João Bochat. Nessa época, dificilmente se encontrava professores chamados hoje de habilitados. Atuava como docente de emergência. Assim, eram denominados os professores daquela época, os quais não tinham formação, como tinha apenas a 4ª série do ensino fundamental. Fez supletivo para concluir o ginasial, hoje seria ensino fundamental, séries final. Em 15 de outubro de 1981, se formou professora, recebeu o título através do HARPONT, formação chamada de habilitação profissional em magistério, que a partir de então obteve o título de professora de 1º grau
da primeira à quarta série em formação foi oferecida a todos os professores que atuavam como docentes de emergência na época. Nos anos 60, adquiriram um terreno em Caramuru, onde então estão situadas as granjas Caramuru, e se mudaram para essa propriedade e, com o passar dos anos, passou a lecionar na Escola Singular Jetibá, na propriedade do então vereador Guilherme Gaed. Como na época havia muitos problemas com o período de chuvas e alagamentos e, ao mesmo tempo, falta de água encanada, então, juntamente com o marido, doaram o terreno para a construção de uma escola nova, onde hoje funciona o CEMEI Jetibá. Paralela à função de professora, foi proprietária de uma farmácia, que era posto socorro farmacêutico, denominação que se dava onde não tinha farmacêutico formado. Os atendimentos não ficavam restritos dentro da farmácia. Atendeu muitos pacientes acamados em seus lares, com curativos e aplicações de injeções. Quase tudo a pé, dificilmente de carro, pois era uma época que não se contava com transporte como nos dias atuais. Ressalta-se que a homenageada e o marido, além de doarem terras para a construção da escola, onde é o CEMEI Jetibá, também doaram para o primeiro posto de saúde, onde hoje funciona a Agência Cedente dos Correios, onde funciona o Sindicato Rural, Dentista e Consultas Médicas. Esta construção foi vendida pelo atual presidente do sindicato, Igreja Católica. Sempre atuou muito em benefício do povo, pensando no bem-estar de todos, e teve várias outras participações, como a chegada da energia elétrica, sempre muito envolvida nas reivindicações, governo Elson Alves, a reabertura do rio Jetibá e Caramuru, evitando então inundações das pontes em época de grandes chuvas. Consequentemente, houve e ainda há um grande aproveitamento de terras que até então eram brejos. Atuava em campanhas de vacinas antes da existência do posto de saúde e continuou por muitos anos no posto quando não tinha funcionários contratados. Mesmo com seus afazeres, Doroteia fazia parte da diretoria da Caixa Beneficente de Cobras, como também fazia a aplicação do soro na pessoa ofendida. Participou, desde 1970, do Sindicato Rural de Santa Leopoldina, onde também foi secretária e depois, por vários anos, presidente, sempre lutando para trazer o melhor para o homem do campo. Sempre trazia formações e melhores condições para os associados. Participou da diretoria do Hospital Nossa Senhora da Penha, onde, num período de muita dificuldade, lutou com muita garra para que o hospital não fechasse as portas. Agendava e acompanhava muitas pessoas em consultas especialistas em Vitória, como também fez o papel de assistente social com muitas pessoas internadas. Auxiliou muitas pessoas no INSS para o processo de aposentadoria e auxílios diversos. Teve um papel importante na vida de muitos produtores para a regularização de suas terras. Foi catequista, participou da diretoria da igreja, participou e esteve sempre à frente na Associação de Moradores de Caramuru, onde a luta principal era a segurança e fornecimento de água potável para a comunidade. Doroteia era uma mulher batalhadora, sempre à frente do tempo. Não desistia nunca. No ano de 1999, comprou um computador e fez curso de informática, que naquela época era coisa rara, tudo com o intuito de ajudar produtores para fazer o INCRA, que tinha que ser emitido por etiquetas. Durante sua vida, a homenageada passou por muitas dificuldades,
não tinha muitos meios de transporte, as estradas por onde eram escoadas as produções para a Vitória eram de chão. Não se tinha meios de comunicação e ainda a grande maioria só falava a língua pomerana. Então, tudo foi com muita luta. Cumpre destacar que Doroteia também lutou para a implantação de telefonia chegar a Caramuru. O posto telefônico, hoje, com a modernização, encontra-se fechado e pelo calçamento de Caramuru, onde muito se preocupou em nomear as ruas. Além de ter atuado para o bem público de Caramuru, além da farmácia, foi proprietária do posto de gasolina e supermercado. Era uma mulher de múltiplas funções. Faleceu em 6 de outubro de 2020, deixando duas filhas e 5 netos. Não concluiu alguns de seus sonhos, que era ter uma pracinha, uma linha de ônibus e um cartório em sua região. Diante do exposto, como forma de homenagear essa mulher, que foi uma grande cidadã santamariense, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras a aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano, 1º de dezembro de 2022, vereador Joel Ponut. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que proceda à reabertura da estrada que liga Alto Jetibá a Rio Claro, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Joel Ponte, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que proceda à reabertura da estrada que liga Alto Jetibá, Rio Claro, nas proximidades da residência do senhor Isidoro Mungo, e um desvio para tirar o declive, bem como indica-se a pavimentação da referida estrada. Trata-se de uma estrada principal, a qual precisa ser desviada para retirar a inclinação do morro. Essa melhoria é de suma importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor traficabilidade de veículos e pedestres. Importante também se faz realizada a pavimentação do referido trecho, que é de suma importância para os moradores, proporcionando maior segurança, qualidade de vida, valorização dos imóveis e melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Trata-se de um anseio comunitário, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período chuvoso quanto nos períodos de seca. Assim, considerando o alcance social dessa reivindicação e confiando na adesão dos pares, desde já requeiro também o acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2022, vereador Joel Ponat. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 119/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma sede própria para atender o projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, Pedacinho de Casa. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio deste vereador, primeiro secretário Luciano Alves da Silva, usando o permitivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, a construção de uma sede própria para atender os projetos de serviço, convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, pedacinho de casa. Inicialmente, ressalta-se que a política de assistência social é gerenciada pelo Ministério da Cidadania, que promove o acesso à assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade, como prevê o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, articulada nas 3 esferas de governo e estratégia de educação, está hierarquizada em 2 eixos, a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação
de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras. Essa proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. A proteção social básica atua por intermédio de diferentes unidades. Dentre elas, destacam-se os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e a rede de serviços socioeducativos, direcionados para grupos específicos, dentre eles, os Centros de Convivência para Crianças e Adolescentes e Adultos e Idosos. O SCFV é um serviço de proteção social básica realizado em grupos, organizado a partir de percursos de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. A comprovação das situações prioritárias dá-se por meio de documento técnico que deverá ser arquivado na unidade que oferta, ou no órgão gestor, por um período mínimo de 5 anos, à disposição dos órgãos de controle. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes tem como público-alvo crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, em especial, crianças e adolescentes encaminhados pelo Serviço da Proteção Social Especial, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento e outros. Crianças e adolescentes de família com precário acesso à renda e a serviços públicos, adolescentes, ingressos de medida socioeducativa de internação, cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ou adolescentes ingressos ou vinculados a programa de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual, adolescentes fora da escola. Sobre a caracterização da instituição, pedacinho de casa, atendendo à normalização da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e da Política Nacional de Assistência Social, que prevêem o direito à convivência familiar e comunitária. Foi implantado em fevereiro de 2013 o Centro de Convivência Pedacinho de Casa na comunidade de Vila Jetibá, nome escolhido por adolescentes atendidos no serviço. Para tanto, foi desenvolvido um diagnóstico socioterritorial, onde foram identificados os principais indicadores de vulnerabilidade e os potenciais usuários, bem como foram dimensionados as tecnologias e ferramentas sociais que seriam utilizadas para desenvolver o serviço, materializando assim os direitos socioassistenciais relacionados à infância e adolescência. Martins Hartwig, 2014. Tendo em vista o diagnóstico realizado e a observação, participante da equipe do SCFV, o público de São Luís e Vila Rame se apresentam com características bastante peculiares, sendo essas dificuldade de lidar com figuras de autoridades e regras,
agilização, falta de atenção e concentração, comportamento infantilizado, talvez devido aos elementos contextuais, como o uso abusivo de álcool e outras drogas, violência, negligência, abandono, repetição de ciclos de vida. O espaço demográfico foi construído desordenadamente, havendo uma ocupação de subnormalidade, sem infraestrutura e próximo à BR. Com relação ao público atendido de Vila Jetibá e Centro, as crianças e adolescentes se apresentam mais independentes, apresentando ter mais acesso a escolas e bens e serviços. As crianças e adolescentes da virada e recreio são, em sua maioria, descendentes da cultura pomerana, se apresentando mais introspectivas, tendo uma boa interação com o público, maior facilidade de respeito às normas e regras. As atividades são ofertadas no contraturno escolar. Duram 2 horas. Grande parte dos usuários necessita do transporte para chegar ao local. Essa dinâmica faz com que o tempo de atendimento fique reduzido devido à distância. No turno matutino, o atendimento é de 8 às 10 horas, e no turno vespertino, das 14 às 16 horas. Atualmente são atendidas, no pedacinho de casa, 108 crianças e adolescentes. Devido à pandemia do Covid-19, o atendimento tem sido realizado de forma virtual e por meio de visitas domiciliares, com a entrega de materiais. A retomada das atividades presenciais está prevista para setembro de 2021, de forma diferenciada e atendendo às formas de segurança sanitárias para este momento. Necessário se faz que o Poder Executivo providencie a sede própria para atender às necessidades do pedacinho de casa, com as estruturas e adaptações necessárias para uma melhor prestação de serviço. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de novembro de 2022, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 121/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo providência quanto à exigência mínima de escolaridade para a nomeação dos cargos comissionados existentes nos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio da vereadora primeira vice-presidente abaixo assinado, conforme artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal providência quanto à exigência mínima de escolaridade para a nomeação dos cargos comissionados existentes nos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo Municipal e da outras providências. A indicação tem o objetivo que o Poder Executivo tome as devidas providências para que os cargos comissionados sejam preenchidos por pessoas que contenham um mínimo de grau de instrução, respeitada a complexidade, responsabilidade e atribuições exigidas no cargos em que ocupam, garantindo, assim, uma maior eficiência na execução dessas atribuições, assim como uma melhor prestação de serviço aos munícipes, atendendo, assim, o princípio da eficiência descrito na Constituição Federal. O cidadão que não se enquadrar na exigência, que se sentisse prejudicado, não estará impedido de ocupar o cargo. Basta que o mesmo se matricule em um dos cursos existentes como supletivo, EJA, ou até mesmo se inscrevendo para o Enem, que garante o certificado de conclusão de ensino médio para que tire uma nota mínima exigida em regulamento. Quanto à exigência de curso superior para ocupar os cargos de primeiro escalão, hoje existem cursos de nível superior técnico
com duração de 2 anos, inclusive de gestão pública, administração pública e similares, com aulas presenciais e também à distância. Diante do exposto, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de novembro de 2022, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 122/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação da estrada rural, com início na residência do senhor Arlindo Schultz e término próximo à residência do senhor Eliseu Estrei, numa extensão de 1 km e 200 metros em Barra do Rio Claro, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Joélio Albert, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade no trecho com início na residência do senhor Arlindo Schultz e término próximo à residência do senhor Eliseu Estrei, numa extensão de 1 km e 200 metros em Barra do Rio Claro, neste município. A pavimentação do referido trecho é uma reivindicação antiga dos moradores da região. E, caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Ressalta-se que o trecho acima referido se encontra em mau estado de conservação, com diversos buracos. Durante a seca, há muita poeira, e no período de chuva, o acúmulo de lama, fatores estes que dificultam o fluxo do trânsito e prejudicam a segurança dos inúmeros moradores e trabalhadores que transitam diariamente por aquela região. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de novembro de 2022, vereador Joel Ponat. Vereador Joélio Albert, Joélio. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 123/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação das áreas que estão desocupadas para instalação de mesa de ping-pong e tênis de mesa em São João do Garrafão. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora Ivone Chilive Guilherme, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação das áreas que estão desocupadas para instalação de mesa de ping-pong e tênis de mesa em São João do Garrafão. A capacidade de adaptação e a criatividade foram fatores fundamentais para a criação do tênis de mesa. Um dia de chuva acabou resultando nos primeiros pequenos passos do tênis de mesa. Por volta de 1880, jogadores do clube inglês improvisaram um novo jogo por causa do mau tempo. Sobre uma mesa de sinuca com livros como raquetes, um barbante como rede e uma bola de tênis normal, surgiram as primeiras raquetadas do tênis de mesa. Encarado como brincadeira, no começo, o desenvolvimento da modalidade começou com regras bem similares às do tênis de quadra. O grande passo dado pelo esporte veio em 1890, com a introdução da bola de celuloide, perfeita para a prática do esporte. A partir dali, o tênis de mesa começou a dar passos mais largos rumo à modernização. Em 1900, o esporte chegou à China, introduzido por ocidentais. Porém, foi na Europa que surgiu a Federação Internacional de Tênis de Mesa. Em 1926, a federação instituiu regras mais claras e realizou, já naquele ano, o primeiro Mundial. Nas décadas seguintes, a competição foi dominada pelos europeus.
Com a evolução das tecnologias, as raquetes ganharam uma cobertura de esponja, que alteram de maneira fundamental a parte técnica da modalidade. O reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional veio em 1977, 4 anos mais tarde. O tênis de mesa foi aceito no programa das Olimpíadas. A estreia ocorreu em 1988, em Seul. A partir das Olimpíadas de Pequim, 2008, os jogos de duplas foram substituídos pelas disputas por equipe. O tênis de mesa, também reconhecido como ping-pong, é um jogo em que 2 pessoas usam raquetes de madeira para passar uma bolinha de um lado para o outro de uma rede instalada em uma mesa. O nome ping-pong deve-se ao barulho que a bola faz ao bater na raquete e na mesa. É um dos esportes mais populares do mundo em termos de números de jogadores. Atualmente, o tênis de mesa é praticado em 141 países. No Brasil, o esporte foi implantado por turistas ingleses por volta de 1905. Na intenção de valorizar, incentivar e trazer novos adeptos a essa prática esportiva de forma gratuita e com acesso livre para toda a população, solicitamos ao Poder Executivo que se sensibilize com o projeto preparando espaços para receber mesas conforme anexo, no qual a população estará se responsabilizando em providências junto ao comércio, a aquisição e instalação das devidas mesas. Fica ao Poder Executivo a função de pavimentar áreas que hoje estão desocupadas, como, por exemplo, próximo ao posto de saúde de São João de Garrafão, conforme anexo, para então serem utilizadas pela população como forma de recreação, atividade física e interação entre os adolescentes, jovens e adultos da comunidade. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de dezembro de 2022, vereadora Ivone Schlieve Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 124/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo que realize estudos por meio da Secretaria da Fazenda para que seja apresentado a esta Casa de Leis projeto de recuperação de créditos fiscais refis neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio deste vereador, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que realize estudos por meio da Secretaria da Fazenda para que seja apresentado a esta Casa de Leis projeto de recuperação de créditos fiscais, refis, a fim de que possibilite que os contribuintes possam ter condições de regularizar seus débitos junto à municipalidade, com reduções de juros e multas, assim como condições especiais de parcelamento. Como é de conhecimento de todos, o mundo passou nos últimos anos um período de grande dificuldade social, com reflexo em vários setores, especialmente na economia, prejudicando empresas que tiveram que se manter fechadas em razão das medidas de combate à pandemia do Covid-19. Mas não só os reflexos das restrições, também prejudicaram as famílias, com evidente redução de renda e poder aquisitivo. Além disso, os últimos anos também foram marcados pela elevação da inflação, onde o IPCA, índice que mede a inflação do país, em vários meses ficou acima dos 2 dígitos, fechando o ano de 2021, por exemplo, em 10,6% de inflação, que afeta não somente o setor produtivo,
mas também o comércio e as famílias, que acabam tendo diminuição significativa do poder aquisitivo, afetando a qualidade de vidas das pessoas. Felizmente, estamos em um momento de retomada econômica, sendo necessário que o poder público municipal tome medidas para que essa retomada da economia local possa ser mais acelerada e efetiva, assim como para que os contribuintes que, porventura, tenham alguns débitos junto ao município, possam ter condições de quitar suas dívidas e, assim, não terem pendências junto ao fisco municipal. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requero também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 6 de dezembro de 2022, vereador Luciano Alves da Silva. Encaminho os projetos de leis para as comissões para análise e pareceres. O projeto de lei número 84/2022 segue para as comissões permanentes e após para a ordem do dia da sessão extraordinária número 44, com início logo após esta sessão ordinária. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não temos nenhum vereador inscrito. No pequeno expediente, temos 5 vereadores inscritos. No grande expediente, convido o primeiro vereador, Joel Ponat. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Silmar Francisco Tom, os demais da mesa diretoras, vereadores, as vereadoras, os funcionários aqui desta casa e os ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas. Quero destacar, a chuva que está caindo no nosso estado e no Brasil, várias inundações, e graças a Deus aqui foi até razoável, uma chuva leve. Tivemos alguns pontos nas nossas estradas de chão que ficam ruins, por causa dessas 3 semanas de chuva, praticamente que nós não tivemos sol, e todo dia e toda noite nós tivemos chuva. E essa chuva que penetra na terra mesmo, que é uma chuva leve. E nós tivemos, na verdade, se a gente analisar, poucos problemas nas estradas de chão. Ela tem assim bastante buraco, mas lugares onde não passa tem pouco, e a prefeitura tem dado a resposta, tem abrido e jogado material para que não fechasse essa estrada, para não ficar intransitável. Quero aqui destacar também que o nosso prefeito, Hilário Höpp, sempre zelou pelos nossos colonos, e nós temos hoje, no município, pronto, 37 quilômetros de asfalto feito pela prefeitura, 9 quilômetros de asfalto de calçamento rural, em parceria com o Estado, com o nosso governador Renato Casagrande, e 12 quilômetros feito de revisal, que é dividido em vários lugares, São Sebastião, Santa Maria, Rio das Pedras, Caramuru, em tudo que é lugar foi feita alguma coisa. Hoje, agora o calçamento rural, eles estão entregando o tempo todo, E toda semana eles estavam trazendo, não sei se estão conseguindo trazer ainda por causa devido à chuva, mas eles estavam trazendo até semana passada, estava vindo os caminhões para entregar os calçamentos. Esses 9 quilômetros são que já estão prontos, fora o que eles trouxeram, que não foi começado, que vai ser licitada a mão de obra, que é a prefeitura que vai fazer. Então, quero agradecer muito, muito mesmo o nosso prefeito e o vice-prefeito Florentino Laures, e a Secretaria de Obras, Secretaria do Interior, os meninos que trabalham com revisal, com asfaltamento, que é show de bola. Também quero agradecer ao prefeito e o vice-prefeito. Hoje foi dado ordem de serviço da nossa reforma do posto de saúde de Caramuru. Agradeço muito em nome da comunidade de Caramuru, porque nós estávamos precisando muito fazer uma reforma lá, que tinha um lugar lá que estava pingando, e assim ela estava toda assim, já bem de uso, se eu não me engano, acho que esse posto já tem uns 10 anos, e ela não foi reformada ainda, então estava na hora de a gente reformar e fazer algumas coisas, umas melhorias. Também está previsto para dia 12 nós fazer reforma, inauguração do campo sintético, que foi totalmente reformado pelo recursos próprios da prefeitura, lá na Érica
em Jequitibá, e também o campo lá no Eliseu Bege, em Caramuru, o outro campo Botafoguinho, também está praticamente pronto. Então, são duas obras. Também quero agradecer a Vila Petra, em Caramuru, está sendo calçamento, está praticamente pronto. Eu fui lá semana passada para dar uma olhada e realmente está ficando muito, muito show de bola essa obra. E assim eu agradeço o Hilário pelo que ele está fazendo por nossa comunidade de Caramuru e por em todo o nosso município. Para hoje é só isso. Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Ivone Chirivo Guilherme. Uma boa noite a todos, em especial Décio, que está aqui hoje assistindo a sessão, todos os colegas vereadores, a mesa e todos os demais aqui presentes. Primeiramente, quero parabenizar a Secretaria de Esportes, juntamente com a equipe de educação, que fizeram os jogos escolares, né, que é muito importante para os alunos, né, quando acontece a questão dos jogos escolares. São momentos marcantes que ficam para os alunos. Não era etapa que os jogos escolares, para passar para a fase estadual, era só uma etapa municipal mesmo. Então, parabenizar principalmente o Adriano pela organização e por ter incluído todas as escolas, né? E ao Dário, né, porque organizar todo esse transporte também para movimentar esses alunos todos para trazer também não é fácil, né? Então, parabéns. E eu tive alguns momentos juntos lá, foi bem legal. E ano que vem já começa os jogos de novo, porque devido à pandemia ficou bastante tempo parado, né? Hoje, infelizmente, o secretário Enoque ele não compareceu, o secretário de Educação ele não compareceu para fazer algumas explicações, né, para nós aqui e principalmente para os professores, para a classe D, onde que ele está atuando como coordenador, né? Ele não fez questão de vir, não mandou ninguém também. Isso me preocupa muito, porque agora nós temos que tomar outras providências. Uma delas é o Conselho Municipal. O Conselho Municipal foi, no início do ano, foi efetivado, foi feita a foto com todo mundo bonitinho, o prefeito estava lá presente, mas, infelizmente, o Conselho não está funcionando, não está se reunindo, não está acompanhando essas atividades que estão acontecendo. Então, assim, uma das coisas que eu, a partir do meu gabinete, quem quiser participar também, principalmente a Comissão de Educação, as demandas que não são atendidas, que estão prejudicando o ensino, problemas sérios de infraestrutura que afetam a realização das aulas, podem representar um risco, os diretores, professores, alunos, funcionários, o Conselho pode ser acionado. Como cuidamos de todo o município, vamos às escolas por demandas pontuais. Então, nós vamos mandar primeiro para o Conselho aqui de Santa Maria. Se o Conselho também não conseguir responder as demandas, a gente vai para o âmbito estadual. Porque essas respostas têm que aparecer. A educação não é brincadeira, eles estão achando que a gente não está acompanhando, e a gente está acompanhando sim tudo, né? E que pode até envolver denúncias. Então, hoje a minha indignação aqui, mais uma vez, né? Educação não veio, o secretário não veio para explicar. O mínimo que eles podem estar fazendo, se ele quiser fazer uma live, explicar, quiser fazer um vídeo, responder em forma de vídeo. Eu não quero nada escrito, não. Eu quero que ele exponha a cara dele. Tá? Mesmo que ele, a partir do dia 30, ele não vai estar mais. Mas quem vai responder este ano por tudo aquilo lá é o nome dele, né? Então, eu gostaria muito que partisse esse ano ainda essas respostas viessem, né? Mas não quero escrito. Eu gostaria que fosse aqui na tribuna, ou em forma de vídeo, ou em outra forma. Então, a partir de amanhã, o meu gabinete, a gente já vai estar trabalhando em cima, a gente vai encaminhar para o Conselho Municipal de Educação.
E se o Conselho não tomar as providências, a gente vai encaminhar para o âmbito estadual. Muito obrigada, tenham todos. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva. Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente, Omar Francisco Tom, em nome do colega vereador Clóvis Brown. Eu convido os demais colegas vereadores e as vereadoras aqui presentes. Em nome do assessor da Ivone Gerson, eu convido todos aqui presentes no plenário. Abrir a fala rapidinho, presidente. Tivemos a reunião essa semana, foi ontem, se eu não me engano, ontem, para tratar do assunto do hospital, que é um assunto que me preocupou bastante. Semana passada, quando a diretoria do hospital veio aqui na Câmara e se falavam em fechar a maternidade do Hospital Concórdia, por causa que o hospital necessitava de um repasse de R$200 mil para fecharem as contas. Acho que não precisa chegar a tal ponto. É preciso ter diálogo, mas nesse diálogo precisam estar as pessoas corretas. Pessoas que vão saber como conversar e dialogar com a administração. Não é simplesmente fechar a maternidade do Hospital de Santa Maria e achar que o problema vai ser resolvido dessa forma. Fechar a maternidade ali, é fácil trazer essa informação. E aquelas mães que moram no município de Santa Maria de Jetibá? E nossas mamãezinhas? Vão sair daqui e vão para onde? Para Santa Teresa? Para Vitória? Sei lá, para onde? Não, não. Essas mulheres que são guerreiras, trabalhadoras, e que trabalham muito, diga-se de passagem, merecem e devem ter os seus bebês no nosso Hospital Concórdia. É obrigação de todos nós, enquanto representante de uma população, buscar meios para que isso não venha a acontecer. Mas é preciso se planejar para que não chegue jogado de forma que vamos fechar a maternidade porque não temos condições de atender mais. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que administrar não é isso, não. Administrar é correr atrás, administrar é buscar meios para que isso não venha a acontecer. A conversa teve a maioria dos vereadores presentes no gabinete do prefeito, Rogério Xereda era um dos que estavam presentes. O Ilimar não pôde vir, ele tinha um outro compromisso, já agendado de mais tempo. Infelizmente não pôde participar, mas acredito que os demais todos estavam presentes. E hoje já está aqui nessa Câmara o projeto de lei do prefeito, para que possamos votar e para repassar ao Hospital Concórdia os 200 mil para que as atividades continuem no hospital. Mas acreditem, senhores, esse não é o nosso maior problema, não. Precisamos buscar a fundo e fazer um estudo, e eu peço aos colegas que, por favor, nos ajude para que a gente, assim como o pastor disse lá, busque novas soluções para que o nosso hospital oferte à nossa população e continue ofertando, diga-se de passagem, um atendimento. Fechar nenhum daqueles serviços ofertado pelo hospital jamais pode estar em uma pauta. Jamais pode estar em uma pauta. Pois bem, eu tenho em mãos, na minha primeira viagem a Brasília, um ofício da senadora Rose de Freitas. Vou fazer questão de ler o mesmo aqui para os senhores. Assunto: comunicado de indicação de recurso destinado ao Hospital Concórdia do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo.
Prezado, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do ensejo para informar que, conforme solicitação do vereador Luciano Alves da Silva, indiquei junto à bancada do Espírito Santo valor no recurso no valor de R$ 590 mil destinado ao custeio do Hospital Concórdia. Então, senhoras e senhores, esse dinheiro está para entrar nos cofres do município de Santa Maria de Jetibá. Já recebi um ofício da senadora, já tinha recebido anteriormente a informação do Gilson, da Secretaria de Saúde, que esse dinheiro viria para os cofres do município e será repassado ao Hospital Concórdia. Também, para fechar minha fala, e mudando de assunto, eu gostaria aqui de fazer os agradecimentos à Secretaria de Interior, a todos os seus profissionais que trabalharam sábado e domingo, para que pudéssemos desobstruir as estradas de nossos munícipes, né? O povo trabalhador que precisa escoar a sua produção, e as chuvas danificaram, sim, um pouquinho de nossas estradas. Mas aquele povo está trabalhando direto. Todas as equipes estão trabalhando, todas elas. Eu peço, por gentileza, um pouquinho de paciência a você, munícipe, que a máquina ainda não chegou para desobstruir a sua estrada, que eles vão chegar, mas eles fazem aquela escala de que onde está os piores primeiro, e aí vai chegar em todo mundo. Mas fica aqui os agradecimentos, que aquelas pessoas estão trabalhando, e muito. Eu encontrei com funcionários da Secretaria de Interior no sábado à noite, voltando para trabalhar, e retornaram no domingo. Por hoje era só. Boa noite a todos. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantzke. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, colegas vereadores, vereadoras, funcionários públicos, funcionários dessa casa, as pessoas que visitam nós na sessão. Também cumprimentar os ouvintes da rádio, internautas. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui, estou muito feliz, né, que hoje foi... Quero deixar meus agradecimentos primeiro para o Hilário, Florentino e toda a equipe da saúde, que hoje foi dado o primeiro passo, né, foi dada a ordem de serviço, né, do posto de saúde, muito esperado em Alto São Sebastião, que ela está meio precária, e também sempre, toda vez quando dá enchente, muita chuva, né, a água entra e estraga as coisas, né. Então, hoje foi dada a ordem de serviço. Também não podia deixar de agradecer nosso governo do Estado, Renato Casagrande, né, que também faz parte desse valor, desse recurso, um investimento de mais de R$ 1.300.000. É muito dinheiro, vai ser uma obra show de bola, né? Então, estou muito feliz, quero deixar meus agradecimentos, né, para o prefeito e Florentino e a toda a equipe de saúde. Também, Joel, não podia deixar de agradecer, Luciano, a toda a equipe da Secretaria do Interior, pelo belo trabalho, né? Agora, com essas equipes divididas, não tem, cada região tem a equipe. Como é que o serviço é atendido rápido? Né? Também quero pedir para o nosso povo, que não foi atendido ainda, que pode aguardar até que todos vão ser atendidos, né? Que nós sempre está sendo feita prioridade primeiro, mas eles vão chegar em todo mundo, né? Sempre o prefeito tem um bom diálogo com os funcionários, com os secretários, né? Quero agradecer o Adriano, o Maurinho e a todas as pessoas que estão envolvidas no serviço do interior. Deixo meus agradecimentos em especial. Muito obrigado. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Schroeder. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, presidente Omar Francisco Tão. Em nome de Elimar Vespe, cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Em nome de Drica Hammer, cumprimento todos aqui no plenário. Venho aqui, através do nome da pessoa da senhora Neuza Bolt Berge, agradecer à Prefeitura Municipal pela comunicação rápida em avisos e em tempo real relacionados a esses dias de muita chuva no estado do Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá e região. Eu confesso aos senhores que eu nunca vi tanta rapidez assim em postar essas questões sobre pontos interditados, volume de água, riscos eminentes.
Então, fica o meu agradecimento à Secretaria de Comunicação, porque é muito importante o povo ter essa informação rápida. Agradecer também à Defesa Civil, Serviços Urbanos, Serviço Interior e Secretaria de Obras, cada uma na sua especificação, na sua área, porém com um só objetivo, que é resolver o mais rápido possível as situações de emergência social. Então, fica o meu sincero agradecimento. Vou passar para outro assunto aqui, que também é muito pertinente, é o abandono de animais, que está acontecendo com muita frequência aqui na nossa cidade. Está sendo reincidentemente acontecendo esse tipo de crime. De acordo com a Lei 9.605/98, artigo 32, a pena para quem comete o crime de maus tratos aos animais prevê 3 meses a 1 ano de detenção. E, recentemente, a pena para a violência contra cães e gatos aumentou de 2 a 5 anos de prisão. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime causar a morte do animal. Gente, quem não tem condições, não pega animal, porque vai começar a nascer filhote, a pessoa não vai conseguir sustentar aqueles animais, vai soltar na rua. Comigo aconteceu recentemente, sábado, direção a Rio Bonito, aquela estrada que sai em Caramuru, passa ali pelo Orgânico, me deparei com 2 filhotinhos de cachorro no meio daquela lama, daquela chuva toda, morrendo de frio e fome. O que fazer? Você vai deixar lá? Um ser humano consegue deixar um outro ser morrer nessa situação? Fui lá, resgatei os animais, dei banho, dei comida, coloquei nas minhas redes sociais. Graças a Deus, uma boa alma aqui da Suíça adotou uma, e uma senhora lá de Joatuba adotou outra cachorrinha. Hoje, já recebi do Instituto Protetores que alguém deixou uma caixa, papelão lacrada, com 6 filhotes de gato aqui no centro de Santa Maria, em frente a uma loja. Esse aí, nós vamos fazer um BO, para tentar descobrir as imagens ali, resgatar as imagens do comércio, para ver quem colocou essa caixa com os animais ali. Vai ter que ser responsabilizado. Sugiro também ao Executivo, Elimar Vespe, que traga até nós um projeto concreto sobre castração de animal. Não esse negócio de 100, 50, 200, faz uma proporção aí. O município tem condições de fazer um castramento aí anual de 2.000 animais? Eu tenho certeza que mais de 90% dos problemas relacionados ao abandono de animais começa na castração. Principalmente, meu amigo Joel, aqueles animais que já estão lá para ser adotados, já estão lá no lar lá, adotivo, para ser adotado. Esses animais, quando forem entregues às pessoas, já tem que estar castrados. Isso vai evitar muita coisa. Então, fica aí. Eu sugiro ao Executivo que, se trazer para a gente, eu acredito que todos nós vamos aprovar isso aí. Um projeto para fazer uma castração em massa em Santa Maria de Jetibá, para diminuir essa crueldade com os animais. Também estava aguardando, vereador Ivone, a presença do Dr. Enoque Joaquim da Silva, ainda como secretário do município, pois, no dia 16 de junho de 2021, fizemos um ofício endereçado ao Executivo, senhor prefeito Lário Rupke, a respeito de algumas coisas, algumas demandas que nós observamos não estarem de acordo dentro da Secretaria de Educação. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, após visita do vereador Rogério Schroeder e dos assessores parlamentares Ítalo Barroso Schutz e Jean-Pierre Bus, assessor do vereador Teodoro Hammer, as novas dependências da Secretaria de Educação foram identificados pontos de melhorias para que ali utilize aquele espaço, como instalação de ar-condicionado. Não sei se tem. Isso foi em 16 de junho de 2021, que eu fiz esse ofício. Melhoria da iluminação interna. Saída de emergência. Instalação de extintores de incêndio. Padronização de banheiro acessível, conforme lei federal. Rampa de acesso da rua para o prédio para deficientes físicos e suas marcações, conforme lei federal. Câmeras de vídeo monitoramento. Sistema de alarme. Grades nas portas de vidro.
instalação de um bicicletário, marcação de vagas de estacionamento, melhorias da iluminação externa dos postes, instalação de adesivos temáticos para uma melhor identificação do local e melhoria do ambiente interno, e a melhoria da acústica no mesmo local, porque quem foi lá dentro sabe que o que se conversa na última sala se ouve na primeira. Então, o acústico lá também é muito ruim. E também uma placa de identificação externa, Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria. Não temos ainda. Acredito que já passou mais de um ano e meio. Na ocasião, quem assinou esse ofício foi Rogério Schroeder, vereador, senhora Serene Jastro, Ivone Chilive Guilherme, Luciano Alves da Silva e Teodoro Hammer. Então, alguma coisa, eu acredito que isso deve ter feito aqui, não é possível, né? Se deixa o espaço aberto para quem é da educação aí, se vocês, os senhores e as senhoras, observaram se foi feita alguma coisa dentro do próprio imóvel que está situada a nossa Secretaria de Educação. Se lá tem todas essas inconsistências, imagine as outras dependências que servem para o ensino. Pois, muito bem, recebo ainda, acredito que os senhores também recebem, muitas dúvidas sobre o pagamento da taxa de lixo. Então, trouxe até um exemplo aqui como modelo, é o seguinte, teve a redução de 50% da taxa de lixo. Como você vai fazer esse pagamento? Você vai destacar as 2 primeiras folhas, que estão parceladas, e paga as 2 últimas até o dia 31 de dezembro. Se você já pagou a primeira parcela, que está o valor integral, você tem que ir na prefeitura, no setor de protocolo, e requerer a devolução desse dinheiro. Já leva a conta, o nome do titular, para você requerer esse dinheiro. Então, simplesmente, senhoras e senhores, vocês pegam isso aqui, a primeira folha, e as 2 últimas parcelas, rasgam. Vai ficar 2 parcelas, que é o equivalente a 50%. Estou tentando ser bem claro, para tirar qualquer dúvida. Pagou? Protocola para restituir o valor. Pagou só 2? Não precisa esquentar a cabeça, já pagou seus 50%. Então, tá bom. Muito obrigado, boa noite e agradeço a todos. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2022. Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 68/2022, que estima o receita de fixo de despesa do município de Santa Maria de Tietibá para o exercício financeiro de 2023, de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A mensagem reforma que este projeto de lei reflete todo o esforço da administração pública municipal no que se refere à capacidade de arrecadação no município, assim como as despesas necessárias para a administração do Executivo em cumprimento às suas metas. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022, presidente Rogério Schroeder, favorável, relator Joel Pona, favorável, membro Joélio Abel, também favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joélio Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2022. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 68/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Tietibá para o exercício financeiro de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. De análise do projeto, ressalta-se que no mesmo acompanha anexos ao presente projeto de lei as planilhas e demonstrativos resultantes do planejamento estratégico e das audiências públicas realizadas em várias regiões do município. A receita orçamentária no valor corrente e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 252.959.836.
Dessa forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022. Presidente, Valdivino Mansco, favorável. Relator, Joélio Albert, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável. Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Schrive Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2022. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 68/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Etibá para o exercício financeiro de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e a ampliação dos recursos prioriza as áreas de educação e saúde, serviços essenciais à população, custeados com recursos próprios e outros. Esses serviços serão prestados visando um aumento na qualidade, buscando cumprir os percentuais exigidos na Constituição Federal da República. Assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022. Presidente, Selene Jastra, favorável. Relator, Ivone Schrive Guilherme, favorável. Membro, Luciano Alves da Silva, também favorável. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastra, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2022. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 68/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Etibá para o exercício financeiro de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O Poder Executivo visa dar continuidade aos procedimentos adotados na administração do município, prevendo um total equilíbrio nas contas públicas do próximo exercício. Diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenária, com as respectivas manifestações abaixo descritas. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022. Presidente, Adair Luft, favorável. Relatora, Selene Jastra, favorável. Membro, Clóvis Brown, favorável. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansco, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2022. Prefeitura Municipal Santa Maria de Etibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 68/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Etibá para exercício financeiro de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O referido projeto de lei reflete todo o esforço da administração pública municipal no que se refere à capacidade de arrecadação do município, assim como as despesas necessárias para a administração do Executivo em cumprimento às suas metas. Ressalta-se que o referido projeto acompanha anexos ao presente projeto de lei as planilhas e demonstrativos resultantes de planejamento estratégico e das audiências públicas realizadas em várias regiões do município. Sendo assim, justifica-se a alteração ora proposta e adiante do exposto, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022. Presidente Luciano Alves da Silva, favorável. Relator Valdemiro Mansco, favorável. Membro Joel Ponato, favorável. Convoco a relatora da Comissão de Turismo e Indústrias, relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2022. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 68/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Etibá para o exercício financeiro de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão.
Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Jetibá para o exercício financeiro de 2023, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta e ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Assim encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022. Presidente Elimar Vespa, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joélio Abel, favorável. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Rogério Schroeder, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2022. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 68/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Jetibá para o exercício financeiro de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Em análise ao projeto de lei, verifica-se que houve solicitações por parte da assessoria jurídica da Câmara e que foram devidamente atendidas pelo Poder Executivo. Ressalta-se que a lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, dada a importância do projeto. Esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais, onde manifestamos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Rogério Schroeder, patriota, favorável. Membro, Teodoro Rame, PSD, favorável. Em discussão. Em votação. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 68/2022. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 76/2022. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei complementar número 76/2022, que reestrutura regulamenta o funcionamento do Instituto do Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá e de outros providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Por meio desse projeto de lei complementar, busca-se atender a determinação dos Tribunais de Contas do Estado do Espírito Santo, onde, por meio de acórdão TC 566/2018, prolotado do processo TC 3131/2016, acompanhado pelo Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, pelo envio do Secretário-Geral das Sessões sobre tema de significância no levantamento do RLE 07/2016, o projeto está em conformidade com a legislação vigente e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de dezembro de 2022. Presidente Rogério Schroeder, relator Joel Pona, membro Joélio Abel, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joélio Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 76/2022. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 76/2022, que reestrutura e regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores
do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Para a devida adequação do Instituto de Previdência, o presente projeto cria ainda cargos de provimento efetivo com suas respectivas carreiras e vencimentos, em que vão atuar na estrutura administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá. No âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do presente projeto de lei. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 6 de dezembro de 2022. Presidente, Valdivino Mansky, favorável. Relator, Joelho Albert, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, favorável. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei complementar número 76/2022. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 78/2022. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 78/2022, que dispõe sobre a instituição do programa Vale Feira no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e de outros providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O referido projeto de lei, por objetivo, institui o programa Vale Feira Santa Maria de Jetibá, destinado aos servidores públicos municipal da administração direta ou indireta, ocupantes dos cargos efetivos, comissionados, contratados e os membros efetivos do Conselho Tutelar para aquisição única e exclusivamente de produtos hortifrutigranjeiros e ou produtos oriundos das agroindústrias de pequeno porte, comercializados por agricultores familiares no município de Santa Maria de Jetibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consoante com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 29 de novembro de 2022. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Pona, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 78/2022. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 78/2022, que dispõe sobre a instituição do programa Vale Feira no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O Vale Feira SMJ terá o valor de R$ 40 mensais. Os servidores com mais de um vínculo com o município farão jus ao pagamento de apenas um benefício mensal. Esta comissão analisou a proposta e em seus aspectos gerais e entendemos que a matéria merece o apoio desta edilidade, onde manifestamos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 29 de novembro de 2022. Presidente, Valdivino Mansky, favorável. Relator, Joelho Albert, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansky, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 78/2022. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 78/2022, que dispõe sobre a instituição do programa Vale Feira Santa Maria de Jetibá, no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Referido programa será voltado aos servidores públicos e tem o objetivo de promover e estímulo de agricultura local e o incentivo a uma alimentação mais saudável. Ademais, a economia do município é voltada à agropecuária, onde se busca o fortalecimento das cadeias produtivas locais e a geração de emprego, renda e manutenção do homem no campo. Dessa forma, encaminhamos o projeto para discussão e votação em plenário.
Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de novembro de 2022. Presidente Luciano Alves da Silva, favorável. Relator Valdemiro Manso, favorável. Membro Joel Pona, favorável. Em discussão. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Elmar Francisco Tom, os demais vereadores e as vereadoras. Quero parabenizar mais uma vez o prefeito Hilário Höpp por ter essa coragem e esse carinho pelos funcionários públicos. Porque parece até pouco, R$40. Mas se você comprar isso em legumes na feira, você vai comprar bastante coisa. E uma coisa é certa, uma vez dado o ticket, ninguém não vai tirar mais. Eu acho que pode mudar de prefeito quantas vezes que for, mas ninguém não tem coragem de tirar igual um ticket de alimentação. Na época, eu era tesoureiro do Sindicato dos Funcionários Públicos e meu grande amigo, Vitor Dimitri, era o presidente, nós criamos o ticket de alimentação. Na época, ele saiu com R$50. Hoje, nós temos R$500 de ticket de alimentação. Com mais esse ticket, esse Vale Verde, Vale Feira, R$40. Ano que vem, ele vai para 80, para 100, e isso só vai ajudar os nossos funcionários públicos e também os nossos munícipes, que vão vender as coisas na feira, que vão ter mais lucro ainda, né? Se esses funcionários todo mundo comprar, principalmente na nossa feira livre aqui, é só os feirantes se organizar e ter a maquininha para passar esse cartão e conseguir vender mais do que eles estão vendendo hoje. Talvez os funcionários, né, comprem em outro lugar, mas se eles tiverem aquela maquininha, eles vão comprar aqui na feira livre. Então, agradeço o prefeito e a administração e o vice-prefeito por esse incentivo. Obrigado. Continue em discussão. Boa noite a todos. Aqui eu gostaria também de fazer alguns agradecimentos. Esse Vale Feira começou em 21, lá em 2021. Uma das primeiras pessoas que fui ao gabinete do prefeito falar sobre isso, então, não era nem secretário mais, mas Eginaldo Andreata, com o intuito de alavancar a Feira Livre, a economia da Feira Livre, ali no Galpão. Esse foi o intuito. E beneficiar também os nossos funcionários públicos. Então, tem que se fazer justiça. Uma das pessoas que me procurou para falar deste assunto, e eu fui até o prefeito para a gente falar, foi o Andreata. A gente foi para umas 3... Eginaldo Andreata, que hoje é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Santa Maria de Jetibá, e sempre está lutando em prol dos produtores rurais. Então, fomos por umas 2 ou 3 vezes falar com o prefeito chamou a equipe dele atentamente e conversou com a Rafaela participou de umas reuniões futuras também, e aí, em 2022, o benefício está chegando para os nossos funcionários públicos. Então, muito obrigado ao prefeito municipal, muito obrigado ao Eginaldo Andreata por ter trago a ideia até a gente conversar com o prefeito municipal e a secretária de Agropecuária, dentre outros funcionários da Prefeitura Municipal. Continue em discussão. Quero aqui cumprimentar a vice-presidente, o secretário, vereadores, aqui o público presente. Quero parabenizar o prefeito, vice-prefeito, prefeito Hilário Höpp, vice-prefeito. Isso aqui é uma indicação minha que eu fiz para dar o TIC em 2013. Você vê que quanto tempo tem isso e agora já está aqui o projeto para ser aprovado. Quero parabenizar toda a administração, que isso vai só ajudar nossos feiristas. Isso é importante, e nossos funcionários públicos. Então, é uma indicação minha que eu fiz e o prefeito acatou ela. Então, foi 2013, nós estamos em 2022. Então, tem muito tempo, mas parabenizar o prefeito que veio esse projeto para cá, para poder ajudar os nossos funcionários. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 78/2022. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 41/2022. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 41/2022, que dispõe sobre a denominação da rua Clara Teche Espíndola, situado em São Luís, neste município, e de outras providências de autoria do vereador Valdemiro Manso.
Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição da lei que tem por escopo denominar a Rua Clara Teche Espíndola, que terá uma extensão de 403 metros, situado em São Luís, neste município. A medida busca promover regularidades para os munícipes no que refere à oficialização do nome da referida rua nas registros do município de Santa Maria de Itibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo a interesse da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022, presidente Rogério Schroeder, favorável, relator Joel Pono, favorável, membro Joélio Abel, também favorável. Em discussão. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jás, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2022. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 41/2022, que dispõe sobre a denominação da Rua Clara Teche Espíndola, situada em São Luís, neste município, e da outras providências de autoria do vereador Valdivino Mansky. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da Rua Clara Teche Espíndola, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Ressalta-se a importância do Poder Executivo instalar uma placa de identificação. Diante disto, de análise dessa comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022. Presidente Adair Luft, relatora Selene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 41/2022. Coloco em votação as indicações 110 e 118, 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão a moção número 10, que manifesta o pesar pelo falecimento da senhora Dalila Kister. Em discussão. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Elmar Francisco Tom, os demais vereadores, as vereadoras, aqui o público. É uma pessoa que eu sempre tive um grande carinho, a nossa amiga Dalila, que trabalhou aqui nesta casa, né, por tantos e tantos anos. Eu não sei certo quantos anos que ela trabalhou aqui, que eu não me lembro agora aqui, mas ela foi uma das primeiras funcionárias, ela era efetiva e se aposentou, acho que, se eu não me engano, há 3 anos. É uma pena, né? A gente sente falta dela. Muitas vezes a gente para pensar, não tem nem como acreditar que essa senhora já é falecida. Não é que a gente tem uma alegria de né, fazer essa homenagem, mas é uma lembrança de todos os vereadores, em especial Mazin, né, que trabalhou tantos anos junto com ela, né? Mazin é o mais velho aqui da casa. E eu tenho aqui 14 anos, eu nunca vi essa mulher ofender alguém ou negar algum serviço ou qualquer coisa. Ela sempre era alegre, sempre brincava com todo mundo e tratava todos os munícipes que vinham aqui na casa, ela tratava bem. Então, que a Dalila mora no nosso coração e que Deus tem um bom lugar para ela e que ela esteja bem. Continue em discussão. Boa noite a todos. Em respeito à família da dona Dalila, eu gostaria, presidente, por favor, de fazer a leitura da moção novamente. Moção de pesar número 10/2022. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio dos vereadores e vereadoras, expressa toda a tristeza e comoção pela perda de uma grande mulher e ex-servidora deste Poder Legislativo, a senhora Dalila Kister, falecida em 21 de setembro
de 2022. A senhora Dalila Kister nasceu em 6 de outubro de 1947, é descendente de alemães e pomeranos, tendo como filiação o senhor Frederico Kister e a senhora Maria Dummer Kister. Teve 7 irmãos. Quando criança, Dalila ajudava seu pai a trabalhar na serraria que pertencia à família, que na época, além de fazer móveis, também fabricavam caixões, sendo que o acabamento ficava por conta de Dalila e sua irmã. Ressalta-se que a saudosa Dalila foi casada e abençoada com o nascimento de 4 filhos, Valmir, Valdeci, Valderene e Vanusa. 7 netos, sendo 5 netos e 2 netas e 1 bisneto. Boa parte de sua vida foi dedicada ao trabalho árduo da lavoura, aos afazeres domésticos e, com o passar do tempo, atuou também no comércio local, exercendo a profissão de balconista no Comercial Helena até o ano de 1982. Posteriormente, passou a atuar como servidora pública na Escola de 1º e 2º grau Graça Aranha, exercendo o cargo de servente. Novamente, por um pequeno período, de março até outubro de 1989, trabalhou como balconista, quando recebeu o convite do então presidente da Câmara Municipal, senhor Hilário Repke, para trabalhar por meio expediente na Câmara Municipal, e o restante do dia passou a trabalhar nas lojas Iluz, de propriedade do mesmo. Dessa forma, a senhora Dalila trabalhou por cerca de 10 anos como servidora no cargo de Comissão de Serviços Gerais, que se estendeu até o ano de 1999, quando prestou concurso público, sendo aprovada e nomeada no cargo de Serviços Gerais. Posteriormente, no ano de 2003, foi lotada no cargo de telefonista em razão da debilidade de sua saúde e, posteriormente, atuou no cargo de assistente de secretaria em razão de seu esforço e competência. Nos anos de 2007 e 2009, fez parte da Comissão de Licitação e, ainda para aprimorar os serviços legislativos, realizou cursos de aperfeiçoamento, dentre eles técnica de atendimento ao público pelo SEBRAE, técnica legislativa e processo legislativo ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Atendimento ao público promovido pelo IBRAP, Instituto Brasileiro de Administração Pública, primeiro seminário de liderança de Santa Maria de Jetibá, ministrado pela instrutora Fabiola Saqueto de Tomaso, da empresa Sushini, bem como o segundo seminário de liderança, desenvolvimento, atitudes vencedoras na vida e nos negócios, ministrado pela empresa Master. Conforme já mencionado, a senhora Dalila está entre uma das primeiras servidoras do Poder Legislativo deste município desde a emancipação de Santa Maria de Jetibá, ou melhor, desde a instituição dessa Casa de Leis, até se aposentar em 6 de outubro de 2017. Dalila era uma pessoa muito querida por todos, teve significativa importância na identidade funcional da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá e no município como um todo, sempre atuando com muito compromisso, assumindo as tarefas de servidora pública responsável, fazendo-se compromissada e acessível aos anseios de toda a coletividade. No dia 21 de setembro de 2022, a senhora Dalila foi a óbito, deixando irreparável lacuna no seio de sua família e de seus amigos, sendo que essa Casa Legislativa não poderia deixar de prestar essa singela homenagem póstuma, apresentando publicamente sentimentos de pesar. Vivemos um momento de saudade, mas firmes na fé
de que deve prevalecer o sentimento que plantou trajetória da sua estrada pelos serviços prestados e pelas muitas amizades que conquistou, bem como na competência que sempre dedicou aos seus planos. Assim, se manterá carinhosamente preservada em nossa memória. Desta forma, solicitamos que a cópia dessa singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, para que saibam do carinho e consideração à pessoa maravilhosa e humana que sempre foi a senhora Dalila. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2022. Vereadores, Elmar Francisco Tom, Ivone Chilive Guilherme, Rogério Xereder, Luciano Alves da Silva, Ilimar Vesper, Adaí Lurto, Clóvis Brão. Ficou faltando alguns, eu peço que se manifeste, eu falarei o nome aqui por gentileza. Joélio Albert, Joel Ponat, Valdemiro Jonas, Valdivino Mansky, enfim, todos os vereadores e funcionários da Câmara Municipal. Vejo alguns colegas em lágrimas ali mais uma vez. Isso significa que a pessoa da dona Dalila foi uma pessoa de coração puro, de entrega ao máximo que pôde enquanto servidora pública municipal. Aos familiares, fica aqui o abraço da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria de Jetibá. Continue a discussão. Eu também quero falar um pouquinho sobre essa moção da nossa querida funcionária Dalila, que no primeiro mandato meu, quando cheguei naquela Câmara que era em frente ao sindicato, uma pessoa que tinha o maior carinho por todo mundo, pelos vereadores, e sempre vivia ali sorrindo, animada. Então, eu quero aqui deixar essa moção, porque foi feita pela essa Câmara, por todos os vereadores. Eu fiz o requerimento e quero, assim, dizer que a gente fica triste de fazer uma moção desta aí. Que bom se ela estaria com nós, igual ela sempre vinha aqui, toda semana vinha aqui na Câmara visitar, mas Deus sabe dos nossos traços da nossa vida. Nós hoje estamos aqui, daqui a pouco nós estamos partindo, e esse é o nosso caminho de todos. Então, quero aqui deixar registrado essa moção por uma pessoa querida e animada, ia nos festivais, e isso era tão bonito ver aquela pessoa animada. Mas Deus quis ela, então eu quero aqui deixar registrado, e todos os vereadores que assinaram a favor dessa moção pela querida funcionária Dalila. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado a moção que manifesta o pesar do falecimento da senhora Dalila Kister. Não temos nenhum orador na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 12 de dezembro, de 2022, às 17 horas. Isso é se não tiver o jogo novamente, senão vai ter que ser transferido. E, em alguns instantes, daremos início à sessão extraordinária, número 44.